O governo federal dá mais uma sinalização para tentar conter o descontentamento na base aliada ao Palácio do Planalto ao autorizar a liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais em recursos de emendas parlamentares. O governo tem enfrentado dificuldades para garantir votos suficientes na aprovação de projetos na Câmara e no Senado. A liberação das verbas pode aliviar tensões e facilitar a aprovação nesta quarta-feira do projeto de lei que trata sobre as regras fiscais. O dinheiro do Ministério da Saúde corresponde a emendas parlamentares individuais impositivas, ou seja, que tem liberação obrigatória. Os recursos poderiam ser transferidos para as bases dos parlamentares ao longo de 2023, mas o governo se antecipou na canalização dessas verbas para os municípios, atendendo assim a apelos e pressões de deputados federais e senadores. O orçamento da União, o jornalista Beto Almeida, dispõe em 2023 de 21 bilhões e 200 milhões de reais para emendas parlamentares individuais impositivas. Outros 15 bilhões e 300 milhões de reais corresponde a emendas coletivas que são apresentadas pelas bancadas de cada estado. É um pingo d'água, Beto Almeida, esse volume de 1 bilhão e 300 milhões de reais, 1 bilhão e 200 milhões de reais que estão sendo liberados agora pelo governo federal, ou é dinheiro suficiente para acalmar os ânimos? Claro, do outro lado tem o ouvinte dizendo o seguinte, olha, mas isso é jogo de barganha, é pressão, e eu digo o seguinte, os deputados federais argumentam e têm como contraponto para pressionar o governo a atendê-los, esse jogo de dizer o seguinte, tudo bem, sem cargos e sem verbas para os municípios, não dá para votar dentro da agenda que o governo federal quer e tem pressa. Você disse que é um pingo d'água, mas nem tanto. Se você observar que de grão em grão, aquele ditado, a galinha enche o papo, é isso. Porque na última sexta-feira o governo, é bom lembrar, já tinha encaminhado 1 bilhão e 150 milhões de reais de verbas do Ministério da Educação para exatamente distribuição para essas emendas individuais. Isso da educação. Ou, aliás, da saúde, perdão. Da saúde. E o orçamento de 2023 está reservado 21 bilhões e 200 milhões de reais do Zenor para indicações exatamente de tipos de emendas. Então o governo tem verba orçamentária, tem inclusive 11 bilhões e 300 milhões de reais só na área da saúde, e isso tudo são emendas que podem ser distribuídas ao longo do ano, ao longo de cada votação importante para o governo, convencer a sua base, que não é assim tão unida, mas convencer essa base a votar temas que são considerados polêmicos. Um dos casos, por exemplo, é esse que está acontecendo em relação à nova meta fiscal que o governo pretende aprovar. Isso pode acontecer, essa votação, hoje ou amanhã. O que o governo não quer, Zedor, é evitar uma derrota. Aliás, é incorrer em uma derrota. O governo quer exatamente ter a segurança, a tranquilidade de que isso pode acontecer para ele amanhã ou quem sabe ainda hoje. Agora, olha só, são necessários 257 votos para a aprovação dessa matéria do novo teto fiscal, que é o tal do arcabouço fiscal, que são regras um pouquinho mais duras, mais rígidas, para o governo conter os gastos fiscais. Isso vai acontecer? O governo não tem a certeza. Inclusive tem uma matéria hoje interessante, no Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, onde ele fez lá uma enquete, uma pesquisa com os deputados, com os congressistas, perguntando como é que cada um iria votar. É óbvio que esse tipo de pesquisa não pode ser fiel, porque os parlamentares nem sempre gostam de responder a essas perguntas e muito menos eles são fiéis nas respostas. Dizem que votam, mas na hora H a gente sabe que não é assim que acontece. Ou pode dar uma resposta apenas como recado para o governo federal. Para o governo. E é exatamente isso que mostra a enquete feita. Ou seja, que não há segurança do governo em relação ao total de votos que ele terá nessa votação do arcabouço fiscal, que é hoje e amanhã. Então, por isso que o presidente Lula, no retorno dele dessa viagem, já autorizou essa liberação dessas emendas e outras mais que estão para acontecer. E ainda sobre emendas parlamentares, cada deputado federal pode indicar até 32 milhões de reais ao orçamento da União. São recursos que a gente chama de destinados a emendas parlamentares individuais impositivas, ou seja, a imposição significa liberação obrigatória. E para os senadores, cada emenda corresponde a 59 milhões de reais. E aí, Lúcio, não entra também, além da liberação de emendas, claro,
claro, a gente não pode esquecer a questão da distribuição de cargos federais, que, aliás, ontem deu até uma certa polêmica de novo entre o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães, e o deputado Eunício Oliveira, que Guimarães rebateu Eunício. Você lembra que o Eunício aqui deu entrevista pra gente semana passada, falando, inclusive, que tinha dificuldades, não só o MDB dele, mas também de outros partidos aliados, em ter acesso ao líder do governo e, principalmente, em discutir a indicação de nomes para a ocupação de cargos federais. Pois o Guimarães diz o seguinte, olha, o deputado Eunício Oliveira foi quem indicou o atual superintendente do DENIT aqui no Ceará, o diretor-geral do DENIT aqui no Ceará, o Will Almeida, que é lá de Acopiara. Ele é do MDB. E Eunício rebateu. Disse, olha, não foi indicação minha, ele é da cota do MDB. Não é uma indicação de Eunício Oliveira. Então a gente percebe claramente que há ainda muita insatisfação também em relação à questão da distribuição dos cargos federais. Decisão do governo federal em contingenciar 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento da União de 2023 surpreende aliados políticos. As informações com o repórter Carlos Alberto. Mudanças de rumos nas contas do governo federal. O Ministério do Planejamento anunciou nesta segunda-feira o contingenciamento de 1 bilhão e 700 milhões no orçamento da União em função da piora nas contas públicas de 2023. De acordo com a projeção, o déficit primário este ano passou de 107,6 bilhões para 136,2 bilhões. O bloqueio dos recursos atinge as chamadas despesas discricionárias, não obrigatórias, como investimentos e custeio da máquina pública, para fazer cumprir o teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. As áreas afetadas pelo bloqueio serão divulgadas no próximo dia 30. Segundo o secretário do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos, o aumento na previsão de despesas obrigatórias entre o primeiro e o segundo trimestre foi influenciado pelo aumento no valor do salário mínimo, de R$ 1.302 para R$ 1.320, tendo impactado direto nas contas da Previdência Social. A correção do Piso Nacional de Benefícios, que abrange abono salarial, seguro-desemprego e BPC, provocou aumento de despesas da ordem de 5 bilhões. Segundo ainda o secretário do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, além do crescimento vegetativo dos benefícios do INSS, houve efeito de 2 bilhões devido a precatórios. Além disso, houve mudanças em despesas obrigatórias com controle de fluxo de 7,5 bilhões devido à incorporação do piso da enfermagem. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Vamos trazer para cá, Beto Almeida, para os ouvintes entenderem melhor. Contingenciar significa suspender, cortar, deixar de lado temporariamente. O governo federal age assim como governos estaduais e municipais, como também a dona de casa, o dono de casa, como o jornalista Beto Almeida. Quando tem uma despesa maior do que a arrecadação, então o que é que se faz? Pega a tesoura e corta essa despesa, pelo menos para aliviar as tensões orçamentárias. Claro que nesse caso do governo federal veio aí, Beto Almeida, esse reajuste do valor do salário mínimo com impacto de pelo menos 5 bilhões de reais nas contas da Previdência Social. E para não deixar a história para dezembro ou novembro, o governo já se antecipou para contingenciar. Se melhorar a arrecadação tributária em junho, julho, aí abre-se as portas outra vez para liberar dinheiro para diferentes ministérios. É essa a história, Beto? É essa a história. E um detalhe também, né? Não foi só a questão do salário mínimo que o governo concedeu, que levou a esse estouro, né, nas contas públicas. Tem também aquela lei Paulo Gustavo, que é aquela lei de incentivos culturais que o governo também aprovou. E só isso daí custa muito mais do que os gastos com o salário mínimo, Zenô. E tem também, claro, o governo argumenta que teve a questão da complementação dos 7,3 bilhões necessários para o pagamento do piso dos enfermeiros. Bom, seja como for, como esse cenário muda, porque o bimestre anterior, o governo apresentou exatamente que tinha uma folga, Luzeno, de 13 bilhões e 600 milhões de reais no teto de gastos. Ou seja, essa folga virou literalmente pó.
Acabou. Então os bloqueios aconteceram, são necessários, isso faz parte do que a gente chama de responsabilidade fiscal. Se mais adiante houver mudança nesse cenário, aí sim o governo volta com a questão de estimativas, de fazer mais despesas e dependendo da elevação das receitas. Isso é um dado que chegou ontem e pegou de surpresa o governo, claro. Para finalizar com uma boa notícia, Beto Almeida, o ministro da Educação, Camilo Santana, sinaliza com recursos para investimentos no ensino básico, na alfabetização? Luciano, é um novo pacto, né, pela alfabetização que o ministro da Educação, Camilo Santana, está preparando e já tem aí, não tem ainda uma data pronta já para o lançamento, mas será em breve. Isso porque é o seguinte, o investimento de 800 milhões de reais nesse novo pacto pela alfabetização, ele vai já acontecer neste ano de 2023. Então nós não estamos falando de um pacto para ser trabalhado a partir do ano que vem, não. É neste ano. Lembrando que esse primeiro pacto, a primeira versão dele, foi lançada lá em 2012 no governo Dilma Rousseff e acabou sendo esvaziado porque veio aquele impeachment da Dilma, entrou no governo Michel Temer com todas aquelas dificuldades financeiras e perdeu força. O pacto perdeu força. Então o Camilo Santana está voltando agora com tudo em relação a essa aplicação dessa verba para melhorar a alfabetização no país, com um detalhe, Luciano. Ele, diferente do primeiro, com a Dilma Rousseff, era que, por exemplo, naquele primeiro pacto pela educação, as universidades que eram, vamos dizer assim, os órgãos de elaboração das propostas, das ideias. O dinheiro e os projetos iam para a universidade e a universidade fazia todo o seu planejamento e repassava para os estados e os municípios. Agora não. O ministro Camilo Santana quer fazer dos estados e também dos municípios os protagonistas nessa proposta desse novo pacto de alfabetização. Significa dizer o quê? Que cada estado e cada município terá autonomia para decidir dentro da sua realidade como é que vão ser feitos esses investimentos, como é que vai ser trabalhada essa proposta. É claro, autonomia, mas seguindo as diretrizes básicas do Ministério da Educação.